A grande característica da igreja que o Senhor está levantando, e a igreja do fim, é uma igreja que ela vai andar debaixo de um aspecto de paternidade fortalecido. Eu estava pensando aqui, e eu gosto muito do profeta Eliseu, mas a maioria das pessoas conhecem o profeta Elias. E todo mundo vai observar que na história, quando falou em profeta, Elias. Quem que apareceu na transfiguração? Elias. E você fica olhando assim, poxa, o que tem de tão especial em Elias? Não se preocupe que eu não descobri tudo que ele tem de especial e não vou revelar hoje o porquê que ele é tão especial. Mas uma coisa eu percebi. Elias, ele conseguiu fazer algo que ninguém dos profetas conseguiu gerar, que é trazer para dentro do seu discipulado o espírito de paternidade. E quando alguém trabalha com paternidade, ele é eternizado, ele é glorificado, ele é honrado, e ele consegue se assemelhar ao Pai. Então nós todos que somos corpo de Cristo, fazemos parte da família de Deus, nós somos criados para ser e para ter um espírito de paternidade no nosso meio. Diga amém. Mas diga um amém de crente, não um amém de quem está dormindo sentado. Amém? Amém? Então você vai se tornar um pai, uma mãe. E quando falo paternidade, falo dessa abrangência na totalidade de quem Deus faz. Eu não estou falando apenas da figura masculina, que é importantíssimo e decisivo na vida de uma criança, de uma pessoa, mas estou falando do Espírito que toma conta de tudo isso. Eu quero ler com você, para começar, dentro dos vários textos que vamos ler hoje, e começa lá, em Romanos 8, se possível colocar aqui para o pessoal ler, verso 11, diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha o 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Queridos, há um Espírito que nos adotou, há um Espírito que está em nós e que nos torna filhos. Mas eu quero dizer para você, perguntar para você nessa noite: você sabe ser filho? Você é filho? E agora eu não estou falando de Deus, estou falando de você sabe ser filho? Vou perguntar para você aqui: quantos falaram com seus pais, se ainda estão vivos, é claro, essa semana? Quantos falaram com seu pai, com a sua mãe essa semana? Quantos? Mas não falar para cobrar, não falar para ficar... Obrigado por levantar a mão, você que levantou. Eu vou perguntar quem levanta a mão, quem fez isso? Falou com seus pais essa semana. Glória a Deus. Quando você tem esse contato, se você não tem, não fique agora aqui, meu Deus, eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, já morreram, tadinho de mim. Não quero nenhum coitadismo aqui. Eu quero que você compreenda alguns princípios. Porque algumas pessoas só valorizam depois que perdem. E enquanto estão conosco, não conseguem organizar isso. Estar com o pai. E agora, qual é a tua relação de filho com os seus pais? E eu sei que essa construção inicial nos traz algumas coisas na cabeça que às vezes é difícil de assimilar, mas se eu não começar essa conversa contigo aqui, você não vai entender onde nós precisamos chegar nessa noite. A figura paterna que nós desenvolvemos na terra, e a figura, você como pai que apresenta para os seus filhos, é a expressão de que eles vão conhecer Deus na terra. Como você se porta, como você age, é a figura que eles entendem Deus. Porque
partir de qualquer momento, sem uma experiência espiritual profunda com o Senhor, quando você diz Deus é Pai, primeira coisa que vem. Pergunta para o Caleb ou para a Gabriele, se Deus é Pai, qual é a figura que eles têm primeiro? Eles nunca viram Deus. A figura que eles têm, sou eu. E misericórdia, por isso que todo dia tem que me santificar. Porque eu, comparado a Deus, dentro de casa, Jesus amado, eu tenho que explicar sempre para eles, eu sou o pai aqui só no tempo. Deus ama muito mais, eu amo vocês. E a Gabriele, desde pequenininha até agora, uma moça, vai fazer 16 anos, todo dia, ela diz pelo menos umas 5 vezes por dia que me ama e vem me abraçar e me beijar. Todo dia. E aí eu fico olhando assim, uau. Eu tenho tentado dizer para ela, e o outro pai? Como é que está a relação? O outro pai. E eu não estou cobrando ela, estou ensinando ela. Como é que está a relação do outro pai? Quantas vezes por dia está buscando, está beijando, está dizendo que ama? Porque nós somos aqueles que conduzem os nossos filhos à paternidade divina. E aqui, queridos, eu quero que você entenda que há um transbordar de Deus para nós entrarmos num novo tempo. Eu estou impactado com... Te aconselho, se você quiser, peça o link para mim. O congresso em Porto Seguro, que teve agora, Resgate da Nação, que é o congresso que todo ano tem da Visão Celular no Modelo dos 12. Hoje foi final de semana, agora encerrou a 24ª edição. 24 anos de clamor pela nação em Porto Seguro. Eu não pude estar lá, mas eu fiquei impactado com tudo que eu vi. E a compreensão profética do tempo que nós estamos entrando para um resgate das coisas. Só que tudo isso está aliançado com a paternidade. Ninguém conquista sem ter pai. E se você não tem pai, eu quero dizer para você, há uma lacuna terrível na sua vida que precisa ser resolvida. Se você não conviveu com o pai, você precisa resolver isso. Porque senão você não vai conhecer o pai como ele é, Pai Celestial. E a igreja tem esse papel de construir uma família de Deus. Uma família onde nós podemos uns aos outros nos apoiar. Só que agora, qual é o modelo de família que você está vivendo? Que tipo de filho, por isso que eu pergunto, você está sendo? Aquele filho que só apenas suga o pai? O filho que apenas depende de tudo do pai? Ou o filho que honra o pai, que traz alegria para o pai? Eu fico pensando em Jesus ali no capítulo 3 do livro de Mateus. E eu sei que pai ama incondicionalmente. Mas se você tem um filho que só suga, só dá problema, só o tempo inteiro te dando dificuldade, tu pode até dar um sorriso nos lábios e dizer assim, eu amo esse meu filho e eu sei que você ama. Mas agora eu vou perguntar, ele traz alegria? Vai murchar tua cara na hora. Porque não basta ter o amor de um pai por um filho. É necessário uma reciprocidade e um filho que traga alegria na casa. O ápice do ministério de Jesus começa antes dele iniciar a fazer as coisas. Quando Deus olha para ele e diz, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho muita alegria, ou que me gera, que me dá muita alegria. E aí eu pergunto para você, você é um filho que dá alegria, ou quando chega perto dos pais já dá um pavor, diz, ai, 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 lá vem, é hoje. Ou vai pedir dinheiro, ou vai se queixar da vida, ou vai depositar os filhos lá. Mãe, pega aí, pai, cuida. E eu quero dizer uma coisa para você, não tem nenhum problema deixar filho com avô. Isso é uma bênção. Mas avô não é creche. E eu pergunto, talvez você tenha essa lembrança na sua vida. Se você foi largado pelos seus pais, e eles te deixavam numa creche o dia inteiro, e te buscavam só no final do dia por causa do trabalho, eu não estou julgando ninguém. E você colheu isso, tudo bem. Talvez os seus pais estão, vamos dizer assim, colhendo o que plantaram. Agora, se os teus pais estavam com você o tempo inteiro, levando você para tudo que é lugar, e agora os filhos viraram os pais viraram depósito de netos, tem problema aí. Quem tem filho, eu morava no lado da casa da minha mãe e do meu pai, em Santo Ângelo, no lado. Minha mãe até dizia, filho, tem que botar um portãozinho aqui. E eu disse assim, negativo, mãe. Portãozinho na frente, aqui eu saio de lá e dá a volta aqui.
Isso que eu amo meus pais. Mas imagina eu botar um portãozinho no meu pátio pro dela. Acabou a privacidade. Porque eu amo minha mãe, mas ela já cumpriu o papel dela. Quando, para mim, me sentir o homem da casa, com 22 anos eu saí de casa. Casei. E eu saí da casa e fui pro lado. Se eu não botasse um limite, deixasse sem porteira, eu ia me achar na casa da mãe. E não ia construir minha família e não ia edificar minha esposa. E os meus filhos seriam uma expansão da criação da minha mãe. E eu vou dizer uma coisa para você. O pior é que tem vô que adora isso. Até cansar. Aí quando cansa, aí o que acontece? Dá até conflito familiar. Estou falando por experiência, queridos. Eu não sou um idoso, né? Não tenho uma vida tão longa, mas sou pastor há 15 anos. E já vi várias, bem compridas e várias famílias dando problema no futuro por causa dessa falta de filiação e de compreender a paternidade. Então minha mãe, lá no lado, recebemos a Gabriele, né? A primeira bebê. 7 dias essa guria chorou. 7 dias eu não dormi. A Aline fez cesárea. E eu não sabia mais o que fazer, porque não veio um manualzinho escrito. Ainda bem que lá, quando uma tia, e não falando mal, com muita gratidão, uma tia foi ajudar a mudar a Gabriele a primeira vez, mas ela ficou tão nervosa, porque fazia tempo que ela não trocava, que o bebê sabe como é que é, né? Faz aquele cocôzinho assim, espirrando para tudo que é lado, e ela ficou nervosa, ela gastou um pacote de fralda tentando organizar, enrolando, até que Deus disse, meu Deus, ela não pode ser uma ciência tão difícil. Depois que eu vi que ela mexia, levantava e tirava um, e ela espirrava de novo. Espirrava tudo assim, meu Deus, recém-nascido. Não, se não quebrou agora, deixa para mim. E a segunda muda da minha filha já fui eu. E depois banho também, o primeiro banho foi minha sogra, por honra. E depois os próximos banhos já comecei a dar também. E assim, participei desse processo porque não sabia se ia ter outro. Teve o Caleb, tive a oportunidade de fazê-lo também. Tem até foto registrando esses momentos. Mas essa independência e essa ação nós precisamos ter. E aí, voltando de lá, essa menina chorou 7 dias com cólica. Dia e noite, sem parar. E a minha mãe quase tendo um outro filho no lado de casa, dizendo assim, e o meu pai muito sábio, disse assim, essa guria não para de chorar, eu vou lá. E o pai disse, não, o Agnaldo te chamou? Então você não vai. E eu vou dizer para vocês que ali pelo 4º dia eu estava quase jogando a toalha, né, para chamar a mãe. Porque eu não aguentava mais. Eu digo de passagem, passava a noite em claro, no outro dia tinha que trabalhar, né, queridos? Não estava de férias, não tinha licença paternidade. Então, ficava aquela vida. Quando chegou há um mistério no 7º dia que eu desconhecia. Quando chegou no 7º dia, eu disse assim, Deus, eu preciso que tu ache. Porque se eu não dormir, já vai fazer, se está fechando o 7º dia, se eu não descansar, eu vou morrer. E eu não aguento mais o que fazer com essa, não sei mais o que fazer com essa guria. Dá um jeito, Deus. Está aqui, ó. Acabou. Se eu soubesse, tinha orado no primeiro. Se eu tivesse tido essa ideia, né? E pronto. É que eu queria descansar no 7º. Ali era um profético já. Mas assim, queridos, e essa foi a vida. Depois, cada um tem sua história, e a ideia não é ficar falando disso. Estou falando a respeito de saber que os pais estão no lado, mas não estão para fazer isso. Só que a cumplicidade e esse amor mútuo que há entre avós e pais a respeito dos netos e filhos, ele é sadio, desde que não ultrapasse os limites, né, do sentido de fazer parte, de gerar na vida dos seus filhos aquilo que é necessário como laço direto. Eu sou pai e não o vô. Eu sou mãe, não a avó. Então eu sustento, eu organizo isso. E os avós, eu sempre digo assim, os avós são aqueles que estragam. E essa é a função deles, o estrago entre aspas aqui. As avós é aqueles que é para fazer as vontades, para fazer arte, para dar doce, para comer fora de hora, para fazer toda aquela coisa assim. Sabe quando isso acontece?
se tu deixar ele num sábado de tarde lá. Porque se tu esperar virar o domingo, acabou, perdeu a autoridade. Aí tu vai ter um suplício de uns netos que vão montar cavalo em você. E ainda vão bater, vamos, vamos! E tu nunca mais recupera. Perde-se a autoridade. E claro que cada um tem suas histórias e compensações. Mas o que tem a ver isso com paternidade e restauração? Sabe? Porque todas essas coisas, elas devem ser vividas aqui, dentro da igreja também. Quem é filho? Que tipo de filho você é? Quem é seu pai? O detalhe é que nós estamos acostumados com uma identidade social que desenvolvemos pelas vivências que temos e queremos reproduzir aqui. E aí, se o pastor não for um vozão que você possa subir em cima e ainda bater e dizer "Ihu!", o pastor não serve. Porque se perdeu a figura do pai. Aquele que é avô, e eu tenho uma curiosidade de que isso aconteça comigo um dia, não, curiosidade porque eu não sei se vai acontecer, porque se Jesus voltar antes pode ser que não aconteça. Mas se acontecer vai ser uma bênção. Para saber o sentimento que um avô tem. Porque o meu pai e a minha mãe são bem diferentes com os meus filhos do que eram comigo. Eu não sei o que acontece ali. Há um mistério não revelado. Que tudo que eles diziam para mim, eles fazem totalmente o contrário para eles. E os meus sogros também. Não diziam para mim, mas a gente via na casa. Então há um mistério a ser revelado. Por isso que na questão paternidade bíblica, Deus não é avô. Diga amém. Ele é pai. Abba quer dizer pai. E aí, nessa forma de ser, ele traz para nós a proteção, a parte saudável e tudo mais. E também nos traz os limites necessários para que nós venhamos a desenvolver de forma saudável conforme a estatura de Cristo. E é nesses limites saudáveis que nós devemos nos pautar. E se você não consegue ver isso na sua vida, a grande conversa aqui é que você não consegue ver isso aqui na igreja. Eu olhando aqui hoje, eu vi a Gabi Swalsin tocando bateria. Eu disse assim, meu Deus, que alegria esse negócio. Talvez você não saiba, mas ela é uma das primeiras da geração. E a Amanda voltando a cantar. Ela está me devendo o violão. Cadê a Amanda? Mas vai voltar logo com o violão aqui também, tá? O violão estava ali, né? Só não estava tocando hoje. Mas cantando e cantando, assim, eu digo assim, meu Deus, que glória! Vocês não têm noção do que é a alegria de tu ver isso aí. Porque a Amanda, a Gabi, estavam... A Amanda mais antiga ainda que a Gabi veio depois. Lá no princípio, quando a gente começou aqui. Agora esse pessoal a gente vê, tem uma alegria de filhos. Tem outros filhos que estão aqui no ministério. Ou sendo gerados. Outros já são meio netos, porque já estão meio sendo gerados pelo Lander. Então, já tem já tem os netos chegando aí. Então, a gente se alegra com isso. Mas, eu olhando assim, a disposição e as coisas, não só no louvor, na nossa vida. Você percebeu que isso faz parte de uma casa? Tem os pequenos chegando aí. Os adolescentes. Isso é um crescimento para nós. E nós precisamos andar num modo, a gente precisa ser mais bairrista, mais igrejeiro. A gente é muito light, a gente é muito abrangente, sabe? Tudo serve para nós. Por causa que o pastor é um cara legal, ele não fica brigando. Eu nunca vou dizer para você, por favor, não escute fulano, não vá à igreja tal, não faça aquilo lá, não use aquela forma, porque eu não sou noiado, não tenho problema na cabeça. Eu entendo que existe um reino, mas agora, se o teu cardápio é sempre fora da casa, porque mãe é quem é mãe aqui e faz comida, levanta a mão. Maravilha, né? E aí tu fez todo aquele banquete, e daí chegam os filhos e assim, eu não estou com fome, mãe. Como não está com fome? Eu já comi na rua. Tá, daí tudo bem, filho, mas não quer comer nem um pouquinho? A mãe fez uma sobremesa, não, então achei, comi também uns doces no caminho. Tá, um dia beleza. Aí chega no outro dia, mesma coisa. Terceiro dia, mesma coisa. Uma semana, mesma coisa. 10 anos, mesma coisa. Isso é família? Tem gente que está 10 anos comendo fora
E daí eu pergunto, sabe fazer comida em casa? Não, porque está acostumado no restaurante. E sabe por que não tem palavra para entregar? Não é porque o pastor não ensina, porque o pastor traz para si, porque não há paternidade, porque o pessoal não ama. É porque tu não acostumou a sentar na mesa, baixar a cabeça, fazer oração junto, agradecer e dar glória a Deus pelo Pai que te alimenta e traz provisão na tua casa. E você não come da comida que tem todo dia. E você nem sabe o cardápio que foi servido ontem. Eu posso perguntar o que foi pregado semana passada? Ou melhor, na que eu preguei na última vez? E daí, sabe o que acontece? Nós estamos acostumados com o fast food, buscando ali, esse aparelhinho aqui é uma bênção. Mas aqui eu pego a palavra que eu quero, com o tema que eu quiser, da forma que eu quiser ouvir. Tem pastor que vai pregar o que tu quiser, até o que não é bíblico, principalmente. E você pode achar que, olha que palavra, que unção. Mas agora eu pergunto para você, e a paternidade? E o cuidado? O estar junto. O juntar os cacos. Trazer a família. Estar organizado. Agora acho que eu posso começar a pregar contigo. 1 Reis 19. A partir do verso 14. Elias então é um homem que chama muita atenção porque ele chegando, ele é um profeta, já está sendo chamado para lá e faz milagre para tudo que é coisa. Um homem usado por Deus, de repente ele chega num momento que você conhece a história da vida dele. Se não conhece, você pode pesquisar, é um dos profetas mais conhecidos. Ele chega assim, e ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Então ele está naquele momento que ele diz assim: olha, eu estou lascado aqui, só eu sobrei. E qual é que era o ministério de Elias? Um ministério solitário. Aí Deus tem que dar um trato com ele. Ele está na caverna aqui nesse momento, ele vai para o deserto, pede para morrer, ele é alimentado por um anjo. Você vai ver toda essa história antes. E daí ele chega nesse lugar, ele quer ouvir Deus. E daí passa vento, passa terremoto, passa fogo e nada fala com ele. De repente, num silêncio, Deus fala com ele. E de repente Deus começa a falar, e aqui é dada essa organização da vida dele. E ele estava todo estressado, porque ele andava sozinho, fazendo muita coisa, e de fato, ele desconhecia o que Deus tinha organizado para ele. E aí, acontece algo interessante aqui. O 15. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Sefate, de Abel-Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. E pode deixar ali naquele. E há de ser que escapar da espada de Azazel, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Pronto, olha só. Aí Deus diz: tu não está sozinho, tem 7.000 igual você que eu estou guardando. E não sei se você já tinha percebido que dentro desses 7.000, um deles era o próprio Eliseu. E não foi Elias que achou Eliseu, Deus que mostra Eliseu para Elias. Tu vai a tal lugar, tu vai encontrar um jovem chamado Eliseu. Queridos, há algo muito, muito lindo aqui que começa a ser organizado. Vai lá para Malaquias 4:5. Malaquias 4:5, coloca para nós aí. Depois a gente volta para esse. Quem está mexendo aí na Bíblia, fica ligado. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Presta atenção, eu vou enviar o profeta Elias, porque eu olho assim, eu gosto tanto de Eliseu, porque Elias é o cara, né? Vai lá. O próximo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Até aí. Olha o que o poder e o espírito de Elias era um espírito de gerar paternidade. Elias foi o cara, vamos usar essa gíria, por causa que ele trouxe paternidade no seu discipulado. Ele conseguiu mostrar
Primeiro ele estava sozinho, na carreira solo, ele percebeu que a coisa estava difícil. Deus disse assim, eu vou te dar um discípulo. E aí você vai ensinar, e não vai ser apenas o teu discípulo, você vai ser um pai para ele. E aí está começando a dizer aqui que o espírito que repousou sobre Elias para gerar o discipulado era um espírito de paternidade. E aquele que se tornar pai daqueles que gera no mundo espiritual, entenda que eu estou falando agora em aspecto espiritual e não apenas humano. Eu comecei falando do humano para entender se você não está confuso. Agora, aquele que gera espiritualmente no espiritual, ele precisa ser pai. E aquele que é gerado precisa ser filho. Diga amém. Porque se você te dá mal com o teu pai, isso é um problema seu e precisa resolver. Agora, se você quer estar na família de Cristo e ainda se dá mal com os seus progenitores espirituais, aqueles que geraram você em Cristo, você tem um problema seríssimo. Seríssimo. O problema paterno pode te afastar de Deus. O problema da paternidade espiritual pode te deixar fora do reino de Deus. Isso é seríssimo. Se você não se deu com seu pai e ele faleceu, você pode pedir perdão e ser gerado um novo de Deus na sua vida. Agora, se você vive aqui nessa terra e fica pulando de galho em galho, mudando de igreja em igreja, desconcordando, achando defeito no teu irmão, achando defeito no teu pastor, não se submetendo, não entendendo que isso aqui é uma família e que nós precisamos nos amar, crescer junto, querer as coisas, aprender, ter a mesma linguagem, saber o que o teu pai fala e o que a coisa está acontecendo, você não vai conseguir progredir. E é por isso que nós estamos nos enganando. A igreja desse século está enganada. Ela vive um evento religioso, ou um negócio que bomba aqui, cheio de luz, fumaça e artista, e todo mundo, uau, que igreja massa. E eu pergunto, e pai? Tu tem? Tu tem pai? Sabe que quando tu precisa de um pai? Na hora que está tudo lascado, e que não tem mais jeito nenhum, tu pensa que tu vai morrer, daí tu olha para o lado e não vê nada, porque tu olha para a igreja e tu vê só irmão. Aí... E o meu pai, terreno, não pode resolver algumas coisas que são de cunho espiritual. E aí eu vou olhar para quem? Quem que vai olhar para mim e vai dizer assim, ei, quem vai pôr a mão na minha cabeça? Quem que vai me abençoar? Para onde eu vou agora? Então nós precisamos entender que Deus coloca sacerdotes, que Deus coloca... Eu não estou puxando o braço para o meu assado, querido, só que agora, me desculpe, eu vou falar o discurso que Paulo fala. Você não tem dívida comigo, a não ser a tua própria vida. Só isso. É simples assim. Se você conheceu o Evangelho pela minha pregação, você não me deve muita coisa, apenas a sua própria vida. Mas você é livre em Cristo. Porque eu não sou manipulador, não sou dominador daqueles que me são confiados. Agora, pelo contrário, eu sei que da tua vida eu prestarei conta, como pastor, como pai espiritual nesse território. E aqueles que foram gerados debaixo do meu cajado, podem até ter saído por aí achando que são donos de si, pais de si mesmo, mas continuam sendo filhos. No dia que forem apresentados diante de Deus, o nome que vai ecoar, se continuarem em Cristo, vai ser o meu como pai. E eles vão ter que dizer, mesmo que não queira, assim como vão confessar o nome de Jesus como Senhor, eles vão ser o galardão daqueles que o gerou. Deus não é injusto. Todo aquele que você gerou faz parte do teu galardão, diga amém. Por isso que é uma família. Um filho, ele pode se perder total, mas ele nunca vai deixar de ser filho. Às vezes eu gosto de ver aquelas reportagens onde as mães vão visitar os filhos na prisão. E me corta o coração, porque a maioria daquelas irmãs que vão lá são evangélicas. Irmãs do coque, né? E os filhos perdidos nas drogas que estão na prisão. E elas continuam lá orando, visitando, levando coisas assim. Mulheres de Deus. Eu não sei qual é o mistério disso também, mas uma coisa eu sei. Toda semente, toda lágrima de uma mãe por um filho não fica esquecido diante de Deus. E gera no mundo espiritual coisas poderosas. Agora nós precisamos compreender em que parte, como nós somos sendo filhos. Olha só, Lucas 1:17, tem um outro texto poderoso também. Irá adiante dele, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Olha aí, de novo o espírito de Elias falando em pais aos filhos. Primeiro dos filhos aos pais, agora dos pais aos filhos. O coração dos pais vai se converter aos filhos.
E os rebeldes, a prudência dos justos. Todo aquele que é rebelado, a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Está falando da vinda do Senhor Jesus. O espírito de Elias, que vai vir nesse último tempo, no sentido profético, de paternidade sobre as pessoas, ele vai gerar pessoas que querem fazer parte de uma família. E agora aqui, essa paternidade, eu quero devolver sempre para Deus aquilo que Ele é, mas não posso me eximir dessa função, porque sou um sacerdote nessa casa. Agora, toda essa função paterna não é para ser um cuidador seu, mas para ser um administrador, aquele que a palavra usa outra expressão que é dispenseiro, da multiforme graça de Deus. Eu sou um dispenseiro. Dispenseiro é aquele que cuida da dispensa, aonde traz toda a provisão espiritual que é necessário para distribuir para a mesa dos filhos. Isso que nós nos tornamos em Cristo, dispenseiros da multiforme graça dele. Só que aquele que não reconhece, aquele que não senta na mesa para comer, como vai ser alimentado? Como vai ser alimentado? E não existe primos no reino. É só filhos e irmãos. E amigos. Amigos não participam da mesa. Amigos não sentam com o pai. A Bíblia fala de uma mesa com filhos. Mas vamos continuar aqui. Vocês entenderam então que o Espírito de Deus traz nesse tempo algo poderoso. 1 Reis 19, onde nós paramos, por favor. Verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zefate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Preste atenção nesse versículo. Olha o que está acontecendo aqui. Aí Deus disse: você vai encontrar um Eliseu. Dele parte de lá e foi. E achou Eliseu, filho de Safate. Primeira coisa que eu quero que você anote aí, anote por favor isso, para que você possa viver a paternidade no discipulado, no ministério. Lançar fora o espírito de orfandade da sua vida. Você precisa reconhecer a sua origem. Reconhecer a sua origem. Eliseu não era filho do acaso. Tem um pai. A primeira coisa que você precisa saber é de onde você veio. Quem te gerou? Você é filho de quem? A gente tem o costume de dizer assim: nós somos da igreja tal. E hoje em dia nem sei se o pessoal diz: eu sou da igreja tal. O pessoal diz assim: que igreja é essa? É aquela igreja, antes era a igreja vermelha, né? Quando estava lá no centro. Dizia a igreja vermelha, agora ela é cinza, né? E não tem nem placa nenhuma. E não te preocupe, queridos, que eu não estou preocupado com botar uma placa enorme lá fora. Porque a identidade não pode ser atrelada a uma nomenclatura. Porque a nossa identidade está atrelada àquilo que nós somos e carregamos, e não a placa que nós penduramos lá fora. Porque já fomos IBN, continuamos sendo, mas éramos Igreja Batista Nacional, agora somos Igreja Batista para as Nações, Ministério Tabernáculos. Eu não estou nem preocupado, porque eu não quero fazer grande o nome de um local. Eu quero fazer o nome e o grande do Senhor nesse local. E é isso que importa. E se você for família, o nome de Jesus vai ser exaltado. Não interessa nem, eles não precisam nem saber o nome. Eles iam ser naquele lugar lá meio, não sei se chamam isso aqui de redondo, se chamam isso aqui de que formato é isso aqui, mas naquele prédio cinzento lá, algo de Deus tem que acontecer na tua casa, na tua vida, e em quem entrar aqui dentro, diga amém. E é isso que nós precisamos viver. Olha só. Então, preste atenção nisso. Eliseu tinha um pai. Ele era filho de Safate. E andava lavrando com 12 juntas de bois. Segunda coisa que você tem que entender aqui, para você ser usado. Primeiro você tem que ter um pai. Quem é teu pai? E agora eu não estou falando daquele que te gerou biologicamente. Quem você se submete como pai? Quem você respeita? Quem você olha e diz assim: não, poxa, ali tem condições de eu andar junto. Porque se você não consegue respeitar, e se você não consegue ver Deus em alguém, você não vai ser filho. E se você não vê Deus em mim,
e você não consegue se submeter a uma paternidade, você não vai ver Deus em lugar nenhum. Porque a lei do reconhecimento é o primeiro princípio para manifestação. Se não houver reconhecimento, não há manifestação. Se você não reconhece, não vai manifestar. Se você não reconhecer, não vai vir nada para você. Não, mas é que é eu e Deus, pastor. Se fosse você e Deus, você já seria de Deus antes de eu chegar aqui nessa terra. E Ele não precisava ter me chamado, tirado da minha terra, tirado da minha parentela, tirado do lugar onde eu gostava de estar, para vir começar um trabalho aqui, se você já estava pronto, tão relacionado com Deus assim. Agora, porque Ele me chamou de lá e trouxe para cá, é porque havia um povo que Ele queria preparar e deixar disposto para a sua vinda. Diga amém que esse povo é você. Então, é por isso que Ele move as coisas. E talvez você pode olhar e dizer, pastor, que papo estranho é esse? Parece que o Senhor está querendo dizer que agora nós somos tudo teus filhinhos. Tô. Porque se tu não tiver pai, quem vai responder por você? E não te preocupe, ninguém vai pedir oferta aqui no final. Não estamos falando disso. Estamos falando de um posicionamento. Deus vai fazer coisas grandes aqui nessa noite ainda. Segunda coisa, prática da honra. Olha só. Muitas pessoas querem um ministério, querem ser usadas por Deus. E eu sei que nessa igreja tem muita gente que tem um anseio. Só que, de novo, eu repreendi tudo isso aqui na escola profética. Mas o Espírito voltou. Teve um monte de gente que deu uns passão aqui assim. E eu disse, agora vai. Agora vai. Eu vi gente se derramando no altar aqui e dizendo, é agora. E o profeta chegar e dizer assim, ó, Deus está falando agora. Deus está devolvendo você para Ele. Deus está fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. E vai mudar a tua história. Eu ouvi e vi. Daí durante a semana eu ligo para a pessoa diz assim, pois é, pastor, mas ainda não é o momento. Eu vou orar, ver o que Deus fala. Não, então vai ter que, se descesse na sarça não ia acreditar. A sarça pegasse fogo e não se consumia a musiquinha, né? Não ia adiantar nada. Então assim, ó, a gente anda naquilo que recebe. O Alisson falou a respeito disso no início. Você anda naquilo que você recebe. O meu pastor, o meu apóstolo, dizendo, olha, nós temos que levar isso aí para a região. Está na hora da gente começar a falar do que tu está falando. Porque eu mandei uma oferta sobre o início do mês. Porque eu estou me movendo nas festas da lua nova, que a Bíblia fala. Que é o início de cada mês. Que é o meu calendário bíblico. Nós entendemos sobre isso, sobre o Shabat, sobre a festa da lua nova. Nós somos ensinados por Roma, pela teologia romana, que isso é judaísmo. Que isso é judaizar a igreja. Não, isso é virar o relógio do tempo na nossa direção e sair do engano de Roma, por causa que o calendário que nós vivemos, ele foi feito para enganar. O espírito do anticristo fala a palavra que ele mudaria os tempos e as épocas para que nós ficássemos confusos e fôssemos tragados pelas coisas malignas. Então assim, tem muita coisa maligna e se nós não nos alinharmos às coisas de Deus, nós vamos ser engolidos por esse século. A renovação da mente que nós precisamos ter é sair fora dessa mesmice. Existe um Deus chamado Cronos, que você já ouviu falar em cronômetro, cronologicamente falando, que cuida todos os tempos. É um Deus, que na verdade é um anjo caído, que rege isso dentro da filosofia e das demais seitas. E ele aprisiona pessoas num ciclo de um tempo, que ele não consegue perceber os tempos de Deus. Isso é seríssimo. E assim, ó, eu não falei nada com o meu apóstolo. Deus está movendo isso nas regiões. As coisas estão acontecendo. Deus está conectando pessoas que falam a mesma linguagem que eu. E eu estou começando a ver coisas também na área de libertação sobre isso. E nós precisamos abrir os nossos olhos e entrar. Quando Deus chamar você para algum propósito, converse com seus pais, converse com seu líder. Você que tem um líder de célula, você que tem um pastor, você não está abandonado. É a nossa família, é a nossa casa. Tem um projeto, eu não vou fazer por conta, eu decidi fazer tal coisa. Ou comunico, pastor, eu estou ligando, uma palavra que eu tenho pavor, a pessoa que me liga assim, pastor, eu estou ligando para comunicar. Comunicar? Comunicar o quê? Não, é que assim, nós já estamos fazendo isso aqui, daí blá, 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 resolvi fazer aqui, nós vamos fazer isso, nós estamos fazendo aquilo, daí só preciso da sua bênção. Não. Se tu me comunicar, eu não abençoo. Como que eu vou abençoar uma coisa que eu não sei? Que eu sou comunicado. Ou eu participo do projeto, ou você não tem minha bênção e eu não estou junto. Não tem comunicação nesse aspecto, é participação, a gente gera junto, é em oração, a coisa tem que acontecer, não tem que saber. A outra coisa que eu digo assim, ó, às vezes as pessoas, o Alisson falou sobre ter palavra, você quer pregar aqui, meu irmão? Mas se tu disser assim, pastor, o senhor prega uma vez no mês, eu fico feliz.
Eu entro lá na frente do meu computador e prego todo dia. Uma multidão de gente que tem lá. Meus irmãos, se somar tudo, são mais de 100 mil pessoas me seguindo na internet, que eu posso parar e pregar para 100 mil pessoas. Todo dia, se eu quiser. Eu não tenho carência de gente para pregar. Não tenho carência. E se você quiser ocupar essa plataforma aqui para produzir aquilo que você tem recebido, eu vou me alegrar e ficar que nem um pai babão quando o filho se apresenta a primeira vez aqui, que ficam todos tirando foto, fazendo assim. Eu não vejo a hora de ver você fazendo. Com unção e na mesma linguagem. Não reproduzindo anomalia ou inventando coisas. Ou me comunicando coisas que eu não sei nem de onde está tirando. Você está entendendo o que nós somos gerados a fazer? Nós precisamos restaurar a paternidade aqui para entender assim: pai, como é que eu ajo? Quem é o pai que quer ter um filho pro resto da vida aqui, 50 anos dentro de casa, sentado no sofá, pedindo: mãe, faz um pão, e jogando videogame? Misericórdia. Misericórdia. Eu arranco o sofá, quebro o videogame, deixo sem pão, mas sai daqui. Mas tá louco? Mas imagina, eu tô o Agnaldo jogando na mãe: vê um pão aí. Eu tô brincando, mas tá assim, ó. Tá assim de gente acima de 30 anos que está jogando no sofá, jogando videogame e pedindo para a mãe trazer pão ou comida no sofá. Ou pior, casaram e quem faz é a mulher. Mãe, traz a comida aí, traz um lanchinho para nós. E a mulher trabalha, se arrebenta trabalhando, e o bonito fica em casa jogando videogame. É o cuido da casa. Honra, prática da honra. Você sempre honra de onde você saiu. Você fala daqueles que te geraram. Sempre você vai ouvir eu falando dos meus pastores. Se você ainda não sabe, os meus pastores foram Robson Siqueira Scarabelli, meu primeiro pastor. Meu segundo pastor, Jorge Luiz Ramos do Amaral. Pronto, se você não sabia. Meu terceiro pastor, Silvio César Fernando Viana. Meu quarto pastor, Jair da Costa Passos. Daí teve o pastor Israel, que eu não decorei todo o nome, que foi no meu momento de transição. Foi meu pastor, mas ele estava na igreja enquanto eu estava em Juí. Mas foi meu pastor. Mas não chegou assim a ter essa intimidade de pastorear. E depois o pastor Darley Negreiros, que foi meu último pastor, antes de sair para cá, e o meu atual pastor, Enéas Martins Souza. E sempre vou citar esses homens, falando deles na minha vida, me influenciaram. E alguns foram pais por mais tempo, mas são amigos até hoje. Converso com eles seguido. Pastor Jair, às vezes assim: Deus colocou teu nome, estou orando por vocês. Assim: obrigado, pastor. Pastor Jorge me convida para alguma coisa, para alguma situação, assim, eu convido ele para estar junto. Queridos, eu não sou órfão. Eu não caí aqui, puf, aconteceu. Terceira coisa, esse homem trabalhava puxando, carregando o arado. Eu quero dizer para você, os homens de Deus que vão ser usados na paternidade, num ministério profético, naquilo que Deus quer carregar, são pessoas que vão honrar assim os seus progenitores, mas que também vão ser, volta no 19, pessoas que trabalham. Deus não vai chamar você, tira da tua cabeça. Se você não trabalha, não tem ministério. Se você está procurando aquele que inventou o negócio, tem gente que não gosta de trabalhar e está procurando quem inventou o trabalho para ver se dá um jeito de consumir. Se tu não gosta desse negócio, não serve para ti. Ministério não é para vagal. Trabalha e trabalha muito. E Deus só vai te chamar para o ministério quando você estiver muito bem. Esse jovem tinha 12 juntas de boi. Naquela época, para ter 12 juntas de boi, era ter as melhores colheitadeiras. O irmão que trabalhou muito tempo ali, na época. Para ter 12, pensa em 12 lá, Jorge. Assim, ó, daquelas. Bom, né? 12 daquelas. Ele cuidava da 12ª, da última lá. O pai dele não era miserável, mas não é porque o pai dele tinha muita coisa que ele não trabalhava, ele estava junto, cuidando da 12ª. Então você precisa entender, trabalhe muito, busque muito. Quarta coisa, aí ele recebe um chamado,
e ele pega a sua junta, pega a sua máquina e vende. Ou vamos falar no que aconteceu. Ele pegou os animais daquele lugar e ofertou ao Senhor em sacrifício. E aí da parte que cabia a comer, ele pegou e ofertou na vida das pessoas que estavam na sua terra, ao povo, deu ao povo para comer. Então, uma característica que você precisa entender daquele que quer cumprir as coisas de Deus, quer ter uma paternidade restaurada, precisa viver expulsar o espírito de orfandade da vida, para viver as coisas de Deus nesse tempo. Ele faz oferta de sacrifício. A quarta coisa. Qual é a tua oferta de sacrifício? Oferta, então, e aí é sobre abençoar, já que falei, que é você dar alguma coisa. Quem quer ver a paternidade restaurada, ele precisa ser um abençoador. Você precisa abençoar as pessoas. Aprenda a abençoar. É para isso que a igreja está na terra. Para ser um transbordo na vida dos outros. Mas sabe por que que a igreja não é? Porque a igreja não consegue entender que o Pai provê todas as coisas. O Pai provê todas as coisas. E as pessoas não conseguem depositar nele a confiança para que ele transborde as finanças. Quem não consegue depositar confiança em Deus nunca vai ver o favor de Deus nas finanças. Eu não estou dizendo que você não vai cometer erros, que você não vai falhar, que você não vai fazer um negócio errado, que você não vai perder dinheiro ali, você vai ganhar dinheiro ali. Tem momentos que vai ter uma situação diferenciada. Isso tudo vai acontecer. Que a economia não vai mudar, que o presidente vai mudar, não vai mudar, você sabe que vai. Mas o grande segredo está em você compreender que a nossa economia, ela tem que estar linkada no céu e não na terra, diga amém. Se você aprender isso, nós vamos viver maneiras de ser abençoadores. Talvez você não tenha condições de dar R$2.000 na vida de uma pessoa, mas experimenta sair na rua e dar um café para quem está sentado lá mendigando, sem comer nada o dia inteiro. Faz em casa se não tem condições de comprar. Sai com uma marmitinha, com um pãozinho, compra uma embalagenzinha ou põe num saquinho mesmo e leva um pãozinho, um sanduíche e um café numa térmica e sai andar na cidade de Giroá, para ver se não vai encontrar uma pessoa que vai ficar, tu vai mudar o dia dela por entregar um sanduíche e uma xícara de café. Queridos, isso é igreja. Ser um abençoador. Sexto, estar disponível. Esse jovem, Deus apontou o nome dele e ele estava disponível. Quando Deus apontar teu nome, você está disponível? Falei antes aqui de algumas pessoas que receberam palavra profética e não mudaram, porque nunca estão disponíveis para Deus. Fala comigo, Deus. Deus fala. Não, fala de novo, porque esse aí eu não gostei. Cadê a disponibilidade das coisas? Deus falou contigo? Deus já fez alguma coisa? Tem milagre na tua vida? Tem história para contar? Tem coisa? O que você está fazendo nisso? Tem gente que tem um discurso de expectativa, mas não tem uma vida de expectativa nas coisas. Não levante a mão, por favor. Quem tivesse mais tempo ia trabalhar mais para Deus. Se eu perguntasse, levanta a mão, um monte de gente dizia, eu, pastor. Mentira. Deus não chama desocupado. Quem trabalha para Deus, trabalha no meio da tribulação. E Ele faz com amor. Aí sabe o que Deus faz? É tu que eu quero, vem para cá. Você vai ter mais tempo. Eu vivi isso, de dizer, o dia que eu tinha mais tempo eu vou ler mais a Bíblia. Preguiçoso, não lia. Tinha preguiça de ler. O dia que Deus teve que me quebrar num concurso que eu passei e era o melhor corredor do que treinava e não consegui correr. Morri lá na metade do trecho. Metade não, nos 200 metros que faltava. E aí o Espírito Santo me quebrou e ali eu entendi que era para mim começar a estudar e a coisa mudou. Eu comecei a ler Bíblia. Isso foi em 2003. Só que enquanto você não for quebrado, você não vai entender que Deus tem uma chave para virar. Então sempre a desculpa do tempo. Como é que, pastor, o senhor não sabe da minha rotina? Nem você da minha. Mas o meu relógio tem o mesmo tempo que o seu. E eu acabei de terminar a leitura da Torá. E estou começando de novo. Sabe o que é Torá? Os 5 primeiros livros. Essa semana que passou, li 2 livros. Porque eu tenho fome e sede de aprender para transbordar em você. E para viver tudo que Deus tem dito para mim. Sétimo e último.
levantou-se e seguiu a Elias e o servia. Então, para você ter uma paternidade restaurada, você tem que ser uma pessoa disposta a servir em todo o tempo. Tenha origem quem é teu pai. Praticar a honra, honrar aqueles que te geraram. Trabalhar muito no que for necessário. Não comer o pão da preguiça. Ofertar e ofertar com sacrifício. Abençoar as outras pessoas. Transbordar na vida dos outros. Estar disponível no tempo que for necessário. E servir.